Olá a todos, eu sou o professor Silvio Marques, estamos aqui com mais uma videoaula da disciplina de Fisiologia Humana e na videoaula de hoje nós veremos então como é que funciona o transporte de gases pelo nosso organismo. Basicamente seria o transporte de oxigênio e o transporte de CO2, né? Porque o conteúdo de oxigênio precisa ser transportado do ar ambiente até a nossa corrente sanguínea para que a partir daí seja direcionado para os tecidos e o produto do metabolismo, que é o caso do dióxido de carbono, CO2, ele precisa ser removido dos tecidos e ser lançado no ambiente para que o equilíbrio seja estabelecido no nosso organismo. Tá? Porque o desequilíbrio desses conteúdos gasosos no nosso organismo pode ter alterações impactuantes no pH, como por exemplo. Então, como é que acontece o transporte de gases no organismo? Assim como acontece o transporte de qualquer outra substância ou molécula. Tudo vai depender do gradiente de concentração. Então, no ar ambiente, observando numa condição a nível do mar, como é o caso de 700 mmHg, 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão barométrica, então a gente está falando que é a soma da pressão de todos os gases. Então, nessa faixa de pressão, ao nível do mar, a pressão de oxigênio, a fração de oxigênio, ela representa 20,93% da pressão barométrica. Então, 20,93% da pressão barométrica, que é 760, próximo disso, nós estamos falando então que a pressão com que o oxigênio exerce no ambiente está mais ou menos numa faixa de 159 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão com que o oxigênio exerce no ambiente, ela é muito maior do que a pressão do oxigênio que está dentro do nosso organismo. Tá? Então, a tendência então, do oxigênio na fase inspiratória, ele ser transportado pelas nossas vias aéreas, com todo o processo de aquecimento, umidificação do ar, parte dos gases sofrem um ligeiro processo de dissipação, então com isso a pressão de oxigênio, à medida com que vai passando pela zona de condução até chegar aos alvéolos, boa parte do oxigênio ele é perdido, tá? Devido à pressão de vapor de água que existe nas nossas vias aéreas. Então nos alvéolos a pressão de oxigênio então, ela cai um pouquinho para uma faixa de 100 milímetros de mercúrio. Tá? Então, quando a gente compara a pressão do oxigênio venoso nos capilares pulmonares, isso significa então que a pressão do oxigênio na rede venosa está mais ou menos numa faixa de 46 mmHg. Então, significa que a pressão do oxigênio nos alvéolos é maior do que nos capilares. Então, isso favorece com que parte do oxigênio sofra difusão pela barreira alvéolo-capilar, então ele começa a ser transportado para a corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, o oxigênio possui dois mecanismos de transporte. Né? Um seria dissolvido no sangue, como forma do gás mesmo, como fosse uma solução gasosa, então o oxigênio ele vai livre no sangue, mas isso representa em torno de 1 a 2% só do conteúdo total de oxigênio que vai sendo transportado, sendo então que a maior parte dele vai associada a proteínas, né? Ou melhor dizendo, a uma proteína específica que é chamada de hemoglobina. Então a hemoglobina ela possui uma capacidade muito grande no carregamento de oxigênio, cerca de 98 a 99% do conteúdo de oxigênio transportado vai sendo carregado pela hemoglobina. Então por isso que é muito importante a gente entender os fatores que alteram a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, tá? Porque uma vez com que o oxigênio ele possui uma afinidade muito grande pela hemoglobina, ele não se desliga da hemoglobina e não vai para os tecidos. Por outro lado, há fatores que promovem então uma redução dessa afinidade, facilitando então o desprendimento do oxigênio da hemoglobina e facilitando, por sua vez, o seu transporte para os tecidos. Vamos observar aqui como é que acontece essa curva de saturação da hemoglobina. Então, na curva da saturação da hemoglobina, nós temos a quantidade total de oxigênio que está sendo carreado, 100%, e isso representa um conteúdo próximo de 22 volumes percentuais, tá? Então, aqui nós temos o traçado do conteúdo total, tá? Que representa o conteúdo do oxigênio ligado à hemoglobina mais o conteúdo do oxigênio dissolvido no sangue. Tá? Então, o que vai acontecer? Com isso, a gente pode perceber que a saturação do oxigênio com a hemoglobina é um fator primordial para o transporte de oxigênio para os tecidos. Tá? Por isso que no exame de oximetria se avalia, então, a saturação de oxigênio para saber se há um transporte de oxigênio satisfatório para os tecidos no paciente ou
para a pessoa no geral. Então, o que vai acontecer? Existem 4 fatores que promovem, então, a alteração dessa curva de dissociação da hemoglobina. Então, a gente pode observar aqui, ó, nós temos 4 fatores, que seria o efeito da temperatura, o efeito do pH, o efeito das concentrações de dióxido de carbono, de CO2, ou até mesmo as concentrações de 2,3 de fosfoglicerato provenientes do metabolismo da própria hemoglobina. Tá? Então vamos observar o comportamento da curva da dissociação da hemoglobina em função do efeito da temperatura. Em temperaturas mais elevadas, vamos pegar aqui a temperatura normal do nosso organismo, 37 graus. Então, em temperaturas mais elevadas, por exemplo, 43 graus, a gente está falando da temperatura interna aumentando, o oxigênio ele perde afinidade pela hemoglobina, porque essa curva ela vai ser deslocada para a direita. Então, numa mesma faixa de pressão de oxigênio, então aqui a gente consegue observar a pressão de oxigênio, vamos pegar aqui uma faixa de 80 mmHg. A 37 graus, 37 graus, a saturação de oxigênio está próximo de 98%, enquanto que 80 mmHg de pressão de oxigênio, observem que a saturação de oxigênio cai para mais ou menos 80%. Então, se houve uma redução da saturação de oxigênio, houve então uma menor afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Tá? Do contrário, quando a temperatura interna reduz, a gente pode observar que essa curva ela é deslocada para a esquerda, então aumentando a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Então, nesse exemplo, o oxigênio teria dificuldade de se desligar da hemoglobina e pelos tecidos. Vamos observar então em relação ao pH. pH 7.4 é o padrão do nosso pH normal, tá? pH nosso plasmático normal nessa faixa de 7.4. Então, o que vai acontecer? Quando o pH sanguíneo ele diminui para 7.2 numa condição de acidose, a gente pode observar esse deslocamento da curva de dissociação da hemoglobina para a direita, resultando no maior transporte de oxigênio para os tecidos. Do contrário, quando o pH eleva, pH sanguíneo eleva para uma faixa de 7,6, a gente observa então que a curva ela é deslocada para a esquerda. Então isso significa que o oxigênio ele aumenta a afinidade pela hemoglobina, então ele não vai para os tecidos com tanta facilidade. Observando então o efeito do CO2, da pressão de CO2, quando a pressão de CO2 aumenta, pressão de CO2 normal, a nível arterial na faixa de 40 mmHg. Então, quando a pressão de CO2 ela dobra, vai para 80, ela desloca a curva de dissociação da hemoglobina para a direita, reduzindo a afinidade e aumentando o transporte de oxigênio para o tecido. Do contrário, quando a pressão de CO2 reduz, a afinidade do oxigênio pela hemoglobina ela aumenta, dificultando então o transporte de oxigênio para os tecidos. Por último, 2,3 de fosfoglicerato é um produto do metabolismo da glicólise que acontece na própria hemácia, porque as hemácias elas não possuem mitocôndria, então o metabolismo primário do metabolismo da hemácia é a glicólise anaeróbia. Então, o que vai acontecer? Fatores que aumentem o metabolismo da hemácia farão com que as concentrações de 2,3 de fosfoglicerato aumente. Então, nesse exemplo, uma vez com que as concentrações de fosfoglicerato aumente, a curva vai ser deslocada para a direita, diminuindo então a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, aumentando o transporte de oxigênio para o tecido. Do contrário, tá? Quando as concentrações de 2,3 de fosfoglicerato elas reduzem, as concentrações de 2,3 de fosfoglicerato reduzindo, então, a curva de dissociação da hemoglobina ela é deslocada para a esquerda, então fazendo com que a afinidade do oxigênio pela hemoglobina ela aumente, dificultando então o transporte delas para o tecido. Tá? Basicamente, então, o transporte de oxigênio ele acontece dissolvido no sangue ou então carreado pela hemoglobina. O dióxido de carbono, observando no próximo diagrama, a gente pode observar que a maior parte dele também vai ser carreado pela hemácia, tá? Essa célula globular roxa aqui que nós estamos vendo, mas boa parte desses 90% do CO2 que vai ser carreado pela hemácia, 63% dele aproximadamente vai ser transportado sob a forma de bicarbonato. E aí depois
né? Quando isso se aproxima dos capilares, o CO2 ele vai ser novamente formado, e a partir daí o CO2, quando chega nos capilares, ele vai sofrer um processo de difusão, porque o nível de CO2 nos capilares ele é maior do que a pressão de CO2, por exemplo, nos alvéolos. Então, como o CO2 ele tem uma capacidade de difusão 20 vezes maior do que a do oxigênio, ele consegue atingir os alvéolos e a partir daí ele vai para o ambiente. Então encerramos esse bloco. No próximo bloco nós veremos então como é que acontece o funcionamento do nosso sistema digestório para o equilíbrio homeostático. Muito obrigado.